Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje prepare-se para mergulhar mais uma vez na Terra-média, pois faremos um esquenta épico para a estreia da segunda temporada de Os Anéis de Poder, revisitando os momentos cruciais e os segredos revelados na primeira temporada. Vamos explorar a ascensão das forças sombrias e o surgimento dos poderosos anéis, além do desenrolar das histórias que conectam essa nova saga ao vasto universo de Tolkien. Então, fique com a gente para relembrar as alianças, traições e a magia ancestral que moldaram o destino de elfos, anões e humanos, né? Galera, todo mundo ali junta, coletividade total ou não, ou vários tretas entre eles, né? E se você não assistiu, mas é apaixonado por Senhor dos Anéis, hoje você também poderá decidir se vale a pena maratonar e adentrar essa segunda temporada, que estreia hoje, já estreou na verdade, né? Bom, para essa jornada recebo hoje Rafael Rocha, cosplayer e artista 3D, fã desse universo também, né, Jovem? Uhum. Pela quarta vez estou aqui, né? Muito obrigado. Já rodou todas as cadeiras, agora voltou para essa aqui. Já zerei as posições aqui do estúdio. Um prazer sempre estar aqui, gosto muito, principalmente para falar dessas coisas da cultura pop, filmes, séries, videogames, etc. E principalmente Senhor dos Anéis, que é meu filme favorito, para mim o melhor filme de todos os tempos, junto com o Matrix. Não sim, eu já ia fazer uma reclamação aqui, né? Isso é mesmo, de verdade. Para mim os dois estão ali pau a pau, mas Senhor dos Anéis ganhou 11 Oscars. Mas aí Matrix ganhou meu coração, então isso que... E estamos aqui, vamos comentar da série hoje, e eu particularmente estou torcendo para a série não queimar o histórico do filme, né? Tem sempre esse receio, mas pra mim, pelo menos por enquanto, está indo bem. E tem um questionamento que o pessoal, muita gente não gostou da série, mas eu achei maneiro. Eu achei que é meu estilo pessoal. Você trouxe vários artefatos aí também, né? Trouxe a bibliografia toda. É bibliografia que fala? Eu não sei. Se não for, agora é. A coleção toda do Universo Senhor dos Anéis, quase toda. Acho que estão faltando um ou dois aqui. O Senhor dos Anéis, todo mundo conhece, né? Aqui são livros mais underground, digamos assim, mas do universo, mas que não são tão relevantes para a série. Contos inacabados falam uma coisa ou outra que eles pegaram, mas o importante para a série de Anéis de Poder é esse aqui. Deixa eu mostrar para a câmera aqui, não sei se vai dar para pegar. O Silmarillion, que é basicamente o Velho Testamento. E você vai lançar um estilo ali, né, de umas coisas que a gente não tá sabendo, mas não vai ter spoiler. Não, relaxa. A gente só vai falar do passado, do futuro, né? Vamos observar. Eu odeio spoiler, então está tudo sob controle, não se preocupe. Hoje eu recebo também Christian, também um veterano aqui no Vox, administrador e amante do mundo nerd, né? Gosta de várias paradas super-heróis. Fã também de Senhor dos Anéis, apreciador, né? Prazer ter você aqui mais uma vez. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite, obrigado. E assim, como a gente vê pelo nosso comportamento do dia a dia, que é o comportamento natural nosso, as pessoas percebem quais são nossos gostos. Então, com as postagens que eu fiz lá, a Júlia lembrou de mim. É até uma dica, né, pra galera que quer ser uma vítima do Vox, se manifeste. Faça lá, né, bote na pedra os seus gostos pessoais que você pode ser arrebatado. Eu espero o dia que vocês forem falar sobre Star Wars, é claro que por enquanto não tem nenhum lançamento. Eu sou um fãzaço de Star Wars. E Senhor dos Anéis me cativa muito, porque é uma viagem fantástica. Sim. São vários elementos, a criação de novas línguas, novas maneiras de pensar num mundo totalmente surreal. É muito, muito interessante. E é um mundo vasto, né? De raso não tem nada. Imenso. Muitas pessoas... Eu fiquei até um pouco confuso com a série, mas hoje vocês vão me ajudar a desvendar coisas sombrias que acontecem nessa série. Hoje tem também Luara Evangelista, que é jurista e criadora de conteúdo. Prazer estar de volta. Eu amo o Vox. Sempre fico muito feliz quando eu sou chamada. E pra falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é Senhor dos Anéis. Eu acho que eu já vi o filme que eu mais vi na vida, provavelmente. Repeti diversas vezes, eu amo os livros. Quando veio a série eu fiquei empolgadíssima também. Porque eu tava morrendo de saudade de Senhor dos Anéis e, cara, eu amo Tolkien, eu acho muito bom. O cara é genial, né? E genial. Tipo assim, o que acontece? Teve Senhor dos Anéis, né? Teve a trilogia e tal, teve o Hobbit, mas depois meio que, acabou, tipo assim, meio que correu, né? E a série realmente foi pra reavivar ali a mente da galera, pra trazer de volta esse interesse, né? Trazer à tona. E, como eu falei antes, é aquele questionamento. Foi uma série meio ame
ou odeia, né? Muita gente falou, pô, achei chato. Mas não achei nada de chato. Tá contando uma história maneira lá, porque o pessoal quer ver sangue e fogo, né? Porque geralmente as primeiras temporadas de várias séries, desenhos, seja o que for, geralmente as primeiras temporadas são um embasamento, são uma explicação. Então ali realmente ficou aquela expectativa da batalha, Sim. porque a gente quer sempre ver as batalhas, a gente ignora a história, mas justamente as batalhas ocorrem por causa das histórias. Principalmente que se conectam. Uma história grandiosa. Grandiosa, assim, vários elementos. Óbvio que como showrunner e tal, você tem que ter um bom senso de não deixar o negócio muito devagar, mas você tem que ir criando o contexto ali e explicando aos poucos as coisas para criar interesse no final das contas. Né? Eu acho que o ritmo da série estranhou as pessoas que estão acostumadas com uma coisa mais bombástica, mas, e se tratando de obra de Tolkien, eu acho que faz muito sentido, porque o passo narrativo da série, ele é até rápido se você vai considerar os passos narrativos dos livros, por exemplo. Verdade, muito bem. A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da trilogia dos filmes, tem 90 páginas de apêndice contando todas as histórias dos hobbits, da criação. Então, assim... Cara, esse livro é complicado. Assim. O ritmo da série, pra mim, tá até bom. Eu achei interessante que deu pra se aprofundar nas raças, um pouco mais na história de todos os povos ali da Terra-média. Eu gostei. E é muito legal, assim, eu não tenho reassistido Senhor dos Anéis, né, com o passar do tempo. Então, quando eu vi certas coisas, assim, me deu vontade de assistir os filmes de novo, porque tinha coisa que eu não lembrava mais, né? E tem cenários que estão diferentes diante de coisas que rolaram, né, nesse meio tempo aí. Então, é muito interessante. Não é spoiler se eu falar do... Pô, agora esqueci o nome, do lugar dos anões lá. Moria, que eles chamam de quê mesmo? Né? Khazad-dûm. Esse tá bem diferente. Então, pra mim é uma das coisas mais interessantes até o momento você vê, porque a gente, pra mim é um dos melhores momentos da trilogia, a parte de Khazad-dûm lá. Só que você vê tudo destruído, tudo em ruínas e tal, e aí você vê anos depois, né, no caso da gente, vendo como era milênios atrás. Nos tempos áureos. O auge dos anões, que inclusive os anões estão muito mais legais nessa série do que nos filmes, né? É porque nos filmes a gente acompanha um só, praticamente, né? Que é o Gimli. Cara. Meu rabugento ali. Porque ele tenta ali, né, tentando resgatar os tempos áureos de que, como o Gandalf falou, um anão equivale a 10 guerreiros humanos. Olha aí. Então, aí a história contando isso é fantástico, ver como que eles cresceram. E teve lá no Hobbit, né, que foi a destruição do reino deles. Mas o Hobbit, o filme, né? Mas esse personagem tentando resgatar a história dos seres que eles eram, né? Era a história áurea, linda. Não, é maneiro demais. Quando eu vi aquilo, quando eu tava falando, foi exatamente pensando nisso. Muito maneiro, né? Era muito legal. Tem gente, eu não sei se eu compartilho muito dessa ideia não, mas muita gente reclama que Peter Jackson, diretor dos filmes originais, era muito puxa-saco de elfo. E que os elfos eram todos lindos, maravilhosos, perfeitos na trilogia, e os anões, aquele negócio Gimli é legal, mas... pero no mucho, os humanos estão lá. E nessa série tentaram equilibrar mais, né? Ele puxa saco de elfo mesmo. Um pouquinho só, um pouquinho. Eu também sou. Não, né? Por isso eu coloquei até um cenário meu elfo atrás de você lá. Mas então, quero até convidar quem está nos assistindo a deixar também seus questionamentos. O Carlos Barros já aqui mandou, grande Christian, mandou aqui. Valeu, obrigado, cara. E pra galera também deixar seus questionamentos sobre a série, falar se gostou, se não gostou, qual foi o momento mais marcante para você, né? E as expectativas também, a gente não assistiu ainda a temporada que lançou hoje, né? Então, vamos começar aqui do início, porque tem gente que está assistindo também que certamente não viu. Então, acho que a gente pode começar lá do início da série, que começa com um flashback da Primeira Era, onde Galadriel, ainda jovem, descreve, né, como era o mundo antes da ascensão de Morgoth, o primeiro Senhor das Trevas. Ela tá lá na paz, né? Uma jovem Galadriel sem boleto pra pagar. Nossa, só fazendo um barquinho lá, de brincadeira. Então, quem começa? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro no comecinho, mostra a ilha lá dos deuses, né? Como é que é o nome? Ninguém vai lembrar. Eu acho que eles estão em... Valinor. Valinor, eles estão em Valinor. Que é onde os deuses viviam. As terras imortais. Que os elfos foram pra lá. Isso é toda uma história que conta, inclusive, no Silmarillion.
Mas o mais legal desse cenário que aparece na série são as árvores que iluminam, né? Não existia luz no mundo todo, não existia sol e lua. Tem todo, o Tolkien, inclusive, explica a criação do sol e da lua no Silmarillion, uma enrolação doida. Mas antes, no começo mesmo, não existiam e o mundo era iluminado por aquelas árvores. Aí depois acontece toda uma treta lá, as árvores perdem a luz, não vou contar o spoiler. Não sei se vai ter na série isso, mas aí criou-se o céu, o sol e a lua. Mas aí o que acontece? Aí eles estavam lá na paz, estavam brincando, jovenzinhos elfos, mas aí começou um lance meio sinistro rolando, né? Na Terra-média. E acabou acarretando na morte de Finrod, que é o irmão, né, da nossa querida Galadriel, e foi aí que o negócio começou a pegar fogo. Literalmente ou não? Literalmente, Porque ela se espelhava muito no irmão, né? Ela se espelhava muito no irmão. E aí o que acontece é que ele se foi e ela quer se vingar. E ceifou a vida dele. Na verdade, eu não acho nem que seja se vingar. Quer dizer, é uma vingança, mas ela disfarça no manto de assumir a missão dele de acabar com as trevas na Terra-média, né? Que ela fica, o Morgoth se foi, mas o seu maior general ainda tá vivo. Eu vou caçar Sauron até o fim dos meus dias. E nisso que ela ignora os conselhos dos soldados da equipe que está com ela, né? Você percebe que ela tem uma motivação maior do que o que ela dizia, que era acabar com as trevas, por sinal. Tem alguma coisa a mais, porque ela chegava ao ponto que ela estava cega, ela não queria ouvir. Ela fica até meio revoltada, né? Porque os amigos dela, ela fica falando das paradas, que o cara tá aí e tal, e os caras ficam tipo aquele meme do Tropa de Elite. Deixa essa parada aí, esquece aí. Não, e a galera, tipo assim, meio que não quer mais, já deu, né? Deve ter uma lá que eles estão na neve lá. Estão na neve, então... Tipo, a gente tem que continuar, estamos aqui. E aí, acho que o pessoal meio que acha que ela já deu, né? E fala assim, pô, tá na sua hora de ir pro recanto lá, né? De se aposentar e tal. E aquela hora, assistindo a série, né? Claro, mesmo eu sabia que ela não foi. Mas eu fiquei até numa dúvida, será que ela foi e voltou, né? Alguma coisa assim, porque ela tá no barquinho lá, tá indo para o seu descanso dos elfos. Em Valinor. Em Valinor, tá retornando. Só que, pô, ela pensa, não, gente, até tá rolando um negócio sombrio ainda aqui, né? E aí, ela pula na água e o pessoal mete o pé. Né? O povo continua sem ela e ela volta. Continua. Eu não sei o que foi pior, vou voltar nadando ou os caras olhando, deixa eu ir. Pô, mas eu acho que não tinha muito o que fazer, eu acho que eu já tava ali na correnteza indo pra... Como ela não podia esperar chegar em Valinor, me arrependi, vou pegar o barco de volta. Mas pode. Mas eu acho que não podia. Eu acho que não tinha mais como ela voltar se ela fosse. É isso que eu também acho, porque eu me lembro, não podia voltar. Pelo que eu me lembro. Essa exatamente foi uma dúvida. Existe alguma coisa nos livros sobre isso? Sobre esse lance aí dessa passagem obscura dos elfos de uma realidade para outra? Não que eu me lembre. O que fala nos livros é que sempre foi o interesse dos deuses que os elfos fossem morar com eles. Só que tem todo um contexto lá, antes dessa história que o irmão do Galadriel morre, tá bem nos primórdios lá, que os elfos surgiram em lugares aleatórios da Terra-média, e aí eles tiveram toda uma peregrinação para o outro lado do continente para pegar o barco e tal. E nessa peregrinação foram se perdendo, foram se desviando do caminho, literalmente, no caso, e criando os tipos de elfos diferentes que tem na história hoje. Aí tem uma explicação para cada um lá, e por isso que acabou que a maioria não foi. Aí acabou indo nesse momento. A galera decidiu ficar de boas lá e depois... aí depois se arrependeu. Depois na aposentadoria, né? E aí, tranquilidade. Enquanto isso, tem outra situação rolando. O mistério do estranho. No final já não foi mais mistério, né? Não foi, né? Mas assim, quando eu estava assistindo a série, né? Foi muito e eu bem observei, um meteoro caiu. Vai lá, sai o maluco. Tinha gente falando que na hora que ele caiu, aquele fogo em volta dele dava o formato do olho de Sauron. Mas eu achei que... Eu fiquei nessa... Eu achei que fosse assim. Eu sempre acreditei que fosse o Gandalf. Não é spoiler falar, não. Eu acho que não. Já foi revelado na primeira temporada. Não, resumão, não foi revelado como o Gandalf, não. Mas ficou claro que ele é um Istar, mas qual é um mistério. Mas ele fala uma frase do Gandalf.
Mas eu achei que foi muito bem feita a construção desse negócio. Até a parte que as bruxas lá chegam e acham que é Sauron. Assim, e ele tinha aquela dualidade que era bem interessante, que ele era como se ele não soubesse usar os poderes dele, tanto ele destruía quanto construía. E ele ficava perdido, você ficava pensando, pô, será que ele é alguém... Isso eu pensava comigo, né? Será que o Sauron era alguém que era bom e foi corrompido? Ou será que é alguém que era para sempre ter sido mal, mas ele estava sendo, assim, purificado pelos anões, não eram anões, perdão. Eram os Harfoots. Os Harfoots, que eram os pés peludos lá, os pés cobertos, né? Ficava sempre pensando, pô... Eu não é, porque eu te deixava muito nessa dúvida, a série todinha te deixava uma dúvida, ele é ou não é? Exatamente. É ou não é? Era meio que quase que o cara, assim, o cara quase que central ali da história toda, ele é ou não é? Porque ele machucava, mas ele também curava. Ele destruiu uma árvore, mas também a árvore começou a crescer. Eu falei assim, pô, mas quem é esse cara? Ele mesmo não sabia qual era dele ainda, ele não sabia. É interessante você falar isso, porque o Sauron, de fato, ele era, eu não lembro se é exatamente um Ista, ou se não era tipo um equivalente. Ele era um Maia. Um Maia, isso que é tipo um semideus, né? Ele era um enviado dos Valar, que eram os deuses, para ajudar na evolução dos povos da Terra-média. Ajudou bastante, né? Aí ele se corrompe. Exatamente. E, na verdade, uma coisa que a galera normalmente não sabe é que o Gandalf, em termos de poder, assim, ele é meio que equivalente ao Sauron. Eles dois são os seres mais poderosos da Terra-média. Porque os Istas foram enviados, né, para combater o Sauron, isso foi para equilibrar a pancadaria lá. Tem muito essa dualidade, né? Porque senão o cara ia prevalecer e ninguém ia ter ninguém para bater de frente com ele, né? E realmente faz todo sentido ter essa dúvida ali de quem é esse cara. Sabia que ele tinha poderes sobrenaturais, né, muito fortes. E que assustou o nosso querido grupo Nômade, onde temos a simpática Nori e Pop, né? Que também estão duas jovens juntas ali, né? Querendo desbravar o mundo, jovens corajosas, porque elas poderiam ter visto o estranho e falar assim, não, né, vamos lá, largar isso aí, ou então avisar a galera, não, vamos ajudá-lo. E, assim, observando como a gente meio que sabe que o estranho, faz sentido do apreço dele pelos hobbits hoje, né? Faz. Sim, faz. Essa foi uma coisa que foi muito marcante pra mim quando eu tava, né, foi meio que revelado ali. Eu falei, caraca, então surgiu daí a história, né? Agora que a gente tem certeza que é Gandalf, a gente pode falar, né? Mas na hora a gente ficava, pô, será que eles não botaram isso só pra gente ficar na dúvida? Só pra confundir. Verdade. E aí, o que acontece? Eles estão lá em várias aventuras, né? Muita coisa ocorre. Ele, ao mesmo tempo que ajuda, ele também atrapalha, né? Porque ele não sabe como usar os seus poderes. E a história está rolando ali. Vamos voltar agora para Galadriel, que está bela no oceano, fazendo uma aula de natação. Né? Os elfos aparentemente são muito bons nisso, porque ela nadou a beça e achou uma embarcação que estava em pedaços. Que até agora ninguém sabe de onde veio nem para onde ia, né? Foi interessante porque, tipo assim, eu assisti, né, alguns resumos, para relembrar o que acontecia. E o pessoal fala assim, porque estrategicamente, né? Pô, a embarcação estava lá, né? E um misterioso bonitão estava lá aguardando ela, né? Adentrou e aí começou uma amizade questionável, né? Mas aparentemente naquela hora está tudo certo. O que vocês acharam desse momento que ela achou o nosso querido? Cara... Foi um roteiro muito conveniente. Tipo, eles podem tentar disfarçar a embarcação, dizendo que, tipo, a embarcação era fruto da magia de Sauron, que ele simulou aquilo ali pra encontrar ela. Mas, enfim, achei peculiar, mas eu gostei muito da dinâmica do Halbrand com a Galadriel, porque lá na primeira cena da série, quando ela vai ter aquela conversa com o Finrod ali, eles estão falando sobre bem e mal, e aí ela pergunta, ele faz alguma analogia com a embarcação e a luz dentro do lago, e ela fala, mas de onde eu sei pra onde que eu tenho que ir, se é pra cima, se é pra baixo? Ele falou assim, você tem que sentir, porque não tem como saber. E aí a gente vê o tempo todo na Galadriel, uma Galadriel muito diferente do que a Cate Blanchett faz, porque ela é nervosa, ela é irritada, ela tem ânsia de vingança, ela não tem nada daquela paz que transparece pra gente nos filmes.
E aí aparece o Halbrand, que é uma pessoa que fala pra ela desde o começo, olha, eu já fiz cagada na minha vida. Exatamente. Eu não sou bom. E ela não repensa nas situações. Ela fala, não importa, vamos seguir daqui pra frente. Entendeu? Então eu acho que isso foi essencial pro desenvolvimento da Galadriel. Me fez gostar dela mais ainda, porque o impacto dela saber que a atração, ou sei lá o que ela sentiu pelo Halbrand, ajudou a tudo que vai acontecer posteriormente, porque o Sauron vai escalonar. Exatamente. E vai dar muito pior do que ela acha que vai acontecer, né? Então, assim, eu achei ótimo eles terem feito dessa maneira, do Sauron ser o Halbrand e ele tá ali atrelado ao Galadriel desde o começo. E o mais interessante é que uma pessoa que ela tão odiava, ela ajudou, né? Tipo assim. Exato. E os elfos são tidos como criaturas muito sábias também, né? Perspicazes, e ela... O Sauron, ele engana vários. Ele consegue enganar vários elfos. Porque eu acho que foi interessante que você falou, pela, digamos assim, uma desconstrução que acaba virando uma reconstrução. Porque realmente o personagem da Cate Blanchett era mais centrada, ela era mais calma. Talvez mostrando nessa série aí, como ela estava iniciando, que ela estava com aquela série de vingança, ela ficou aberta à corrupção do Sauron. Ele se aproveitou, ele foi lá muito bem com aquela cara ingênua dele, aquela cara bonita, ingênua, e foi pegando ali porque ele sabia que o poder que ele poderia ter, com a forja do anel, né, que nos vídeos da segunda temporada já demonstrou que quem é que vai forjar os anéis, né? Então ele já sabe, ele provavelmente, isso não, só deixa subentendido, provavelmente já sabia, só é aqui que eu vou ter que entrar, bancar o bom moço, pegar a fonte do poder para poder fazer os anéis, porque essa menina aqui, ela é muito explosiva, ela não para pensar. Exatamente. Né? Depois, talvez seja por isso que lá na frente ela se tornou uma pessoa mais... Sem carisma, depois. Fã é uma coisa muito chata mesmo, né? Um ser muito enjoado. O pessoal reclamava, pelo menos no começo da série, que a Galadriel estava diferente, estava muito guerreira, que não era assim. Cara, no Senhor dos Anéis ela tem o quê? 5.000 anos? Ela é vovó já, pô. Pensa que seu avô nem sempre foi calminho assim, não. Quando era novo, ele pintava e bordava também. E ela era guerreira, normal. Se aposentou depois. Se aposentou também depois da decepção, né? Tipo assim, eu vou confiar em quem? E ela ficou ali no estilo gelo, né? Que ela... E vale lembrar que ela é casada. Durante esse rolê todo, ela já é casada. E ela tava com olhares suspeitos por Halbrand, sim, que eu vi. Mas tava. E aí o que acontece? Ela, né, já lançou um olhar suspeito ali na água e eles foram para Númenor, que é uma ilha habitada por homens, né? E quando eles chegaram lá, existiu aquela desconfiança, porque eles não eram muito a favor dos elfos, né? Porque Númenor, na verdade, é uma ilha dos humanos, dos homens, que são diferentes dos homens do resto da Terra-média. Porque durante a Primeira Guerra, né, a guerra contra o Morgoth lá, que a série começa depois disso, o Morgoth teve apoio de uma parte dos homens, alguns povos ali, e outros lutaram contra ele. Aí, quando a guerra acabou, Morgoth perdeu, os deuses decidiram recompensar os humanos que lutaram contra ele, os homens, e deram essa ilha de presente, tipo a Valinorzinha deles ali. Aí, acho que a série nem chega a falar muito disso, mas eles, tipo, eram super-humanos, eles eram melhores, mais fortes, mais altos. Viviam muito mais tempo. Viviam mais tempo. Aragorn era um descendente de Númenoriano. E por isso que o nome dele era... o nome não, chamavam ele de Passo Largo, porque ele, no filme não, mas na história ele era muito mais alto que a galera, porque ele era Númenoriano. E na história também, nos livros, conta que ele tem mais ou menos 280 anos, uma coisa assim. E chega num ponto da série lá que os humanos estavam escorraçando os elfos lá, porque é justamente isso, vocês ganharam imortalidade, só vocês pensam que são melhores do que nós, porque vocês podem viver mais tempo e tal. Sempre teve essa rixa, porque eles foram presenteados com aquilo ali, né? E os humanos não. Os humanos teve outro caminho na história. É até interessante. Vários conflitos na ilha, tensões políticas e sociais. Estava escrito lá. Falei, realmente, né? E ainda mais quando o nosso querido chega lá logo com quem? Com Galadriel, né? Não tem como negar o estilo pessoal dela. E aí começam a rolar várias paradas lá, né? Tem o rei que está oculto. Tem a nossa querida lá que vai lutar e acaba ficando cega. Essa parte é uma parte interessante, mas eu vou dizer que não é a minha preferida da série.
Ah, eu gosto Númenor. do núcleo da novela ali de Númenor. A galera fala que parece com as novelas de um canal de televisão aí. Parece. Todo mundo muito limpinho, né? Muito colorido, certinho. O Senhor dos Anéis original não era assim, mas eu gosto. Realmente, na série, parando pra pensar, não foi tão legal ainda, mas no livro tem muita coisa interessante daquela parte ali que acontece. Sauron vai pra lá depois, começa a fazer a cabeça da galera. Eu não vou me aprofundar, não, mas tem muita coisa. Eu gostei muito de ver a grandiosidade de Númenor, porque é uma coisa que a gente, nos filmes, deixa claro, nos livros também, que Númenor era uma coisa assim, fora de série, era tipo assim, o suprassumo do que a sociedade dos homens poderia ser. E eles conseguiram mostrar, porque as construções são lindíssimas, o povo, é como você disse, todo mundo limpo, uma coisa assim muito clean, mas não deixava de ter aquelas intrigas sociais ali, né? Porque a rainha regente não agradava todo mundo. E eu gostei muito também do insight da queda de Númenor, que vai ser, eu acho que é a coisa mais importante que eles podem retratar. Assim. Foi tipo, era uma profecia. Uma profecia que ele enxergou. Foi enxergou até à com... frente. Eu vou esquecer o nome, mas aquela... Palantir. Isso aí. Que o Pippin pega lá nos o filmes. WhatsApp O WhatsApp da Terra-média, isso aí. Realmente, essa parte foi muito maneira. E tudo que envolve profecia eu acho interessante, né? Eu não ia falar disso, eu achei que vocês não sabiam da queda de Númenor, mas falou isso na série já? Eu não... Ela vê, ela tem a tem um visão, insight ela da queda de Eles Númenor. consegue né? chegar lá na frente, toda aquela destruição, aí é nesse ponto que ela começa a se questionar. E aí começa a decidir ajudar, muda um pouco os rumos dela. Muda o comportamento dela ali. Mas ela só acreditou quando viu também, né? Vai ver muito mais ainda, eu não posso comentar sobre isso. Em breve saberemos, né? E aí, em outro local, temos a Terra do Sul e a Resistência. Eu vou confessar que essa parte, eu fiquei meio pescando assim quando eu assisti a série, que é aquela parte lá que descobre que existem trincheiras, né? Que é a galera dos orcs, é quando eles começam a se manifestar ali. Essa parte eu fiquei meio assim, só fui prestar atenção mais depois, até porque são cenas muito escuras. Sim, e apesar de eu acho que não mencionar trincheira no livro, faz todo sentido, pelo que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que os orcs não podiam andar na luz do dia. Então, exatamente. Para percorrer longa distância, eles tinham que criar a trilha deles por baixo da terra, senão eles não conseguiam sair do lugar. Cara, e tipo assim, realmente, por exemplo, as forças de Sauron, não é um negócio que você... Vamos anunciar aqui que tá rolando. Os caras têm que ir devagar exatamente porque... Tipo assim, o orc é um ser forte. O bicho é meio... Não, os orcs ganham na quantidade. Na quantidade. Até tanto, assim, pode mostrar fisicamente, eles parecem ser fortes, mas eles são muito limitados, tanto pelo armamento, quanto até pela inteligência, tudo mais. São muito tudo limitados. muito Então, rudimentar. É mais quantidade, exatamente, a palavra certa. Tudo muito rudimentar. Porque eles ganham mais na quantidade, porque só para fazer aquele susto do número, né? Sim. É por Eles isso- vão lá, brotam, né? Tipo, ué. É por isso que até o Gandalf cita lá no Senhor dos Anéis que fala que os anões valiam por 10 homens, porque ele, não sei se derrotar 10 orcs é um grande feito. É um mérito, né? Porque, Realmente, você parar pra pensar assim, é muito fácil, os homens, elfos, anões, qualquer um, é muito mais forte, mais habilidoso assim, do que os orcs. Mas você fabrica orcs em massa, né? Cara, os orcs são feitos do barro lá? Tem um Então, lance desse. eu Como confesso podemos fabricar um orc? eu de confesso modo caseiro. que eu não entendi direito como a série abordou isso, porque tanto no filme original quanto no livro falam que os orcs originais, né, eram elfos Que se corromperam. se corromperam, o Morgoth pegava e alguns elfos sequestravam às vezes e torturava e tal, aí eles foram começando a ficar deformados, essas coisas todas, viraram orcs, simples assim. Os Uruk-hai já são um outro tipo lá que mostra no filme, mas os orcs originais são assim. Mas na série, eles falam que essa definição é daquele cara, O que lidera os Eidar. orcs. Eidar, Isso. como se ele fosse diferente dos orcs. Então eu não sei de onde que surgiu. Ele chega a chamar os orcs de meus filhos, inclusive. Eu acho que é uma parada dessa. É verdade. Mas assim, ele é o... E não tem orc, né? Ele fala um outro nome, ele não chama de orc, ele fala um outro nome que eu não vou lembrar agora. Mas ele chega a comentar no monólogo dele lá que ele era uma raça amaldiçoada, que blá blá blá, que foi corrompida, e ele fala um outro nome. Mas assim, o conceito inicial é esse, de que foram elfos que foram corrompidos pelo mal.
E aí depois começou a surgir essa orcs em Fordismo. Como que rolou, eu não sei. Essa foi a parte que eu fiquei muito na dúvida. Como é que Eu não lembro. Foi isso, é linha de produção. Nos filmes mostra a Isengard fazendo. Em Isengard. Né, que aí o Gandalf fala uma hora lá que ele cruza orcs com gnomos e não sei o quê, mas nunca mostrou os orcs de fato em Mordor lá como eles eram feitos. Ninguém sabe. A experiência genética rolando lá. Altas experiências. Então, a gente chegou lá, né? Tava a galera lá surtando por causa dos orcs, que eles brotaram, acharam as trincheiras e tal. E ao mesmo tempo, o que estava rolando? Uma parte muito legal, que é a parte que o nosso grande Elrond, né, vai lá encontrar o príncipe dos anões. Eu vi que não fala anões, é anãos. Né? Tem esse lance. Explica isso. Não, eu não sei a diferença. Olha, particularmente pra mim isso é uma bobeira, porque fizeram essa tradução, acho que as edições novas dos livros vieram escritas assim também, e outras palavras eles mudaram o jeito de escrever, disseram que para adaptar melhor a como Tolkien escrevia, porque quando ele se referia aos anões, ele não escrevia da forma certa em inglês, acho que o plural seria dwarves, ele escrevia dwarfs. Eu vi que era o lance dele. Aí já que ele escrevia errado, traduziram errado também. Aí inventaram também uma desculpa aí que é para diferenciar das pessoas com deficiência. Eu acho desnecessário, particularmente, mas o motivo é esse. Mas na tradução dos livros ele tá? Esse meu não, porque é antigo, tá? Saquei. Mas depois os mudaram, novos que relançaram, eu acho que tá. E tem até orques e orc também com Q-U-E, não é com C. Esquisito, né? Não, isso aí não dá, não. Eu acho esquisito, mas aí estão fazendo assim agora. Bom, mas aí, nosso querido, né, é onde chegou lá, na parte, uma das partes mais belas, né, ali, que a gente consegue ver o local lá deles, antes da destruição, né, quem tá assistindo a série provavelmente já viu os filmes, né, não é possível, então, aquele lance, e ele precisa de ajuda na construção de uma grande forja necessária para os planos de Celebrimbor. E aí ele encontra o amigão dele lá, que é muito maneiro. Encontra ele e a esposa, né? E aí muita coisa acontece nesse recinto, porque a gente descobre o poderoso metal, né? Que existe lá. Mithril, Que é muito maneiro, me lembrou muito World of Warcraft, que eu Acho que na série, numa cena lá, eles dão uma explicação para o surgimento do Mithril, né? Que foi um raio que caiu numa árvore quando o elfo estava lutando com o Balrog lá, alguma coisa assim. Eu acho que no livro não tem isso. De fato, tem o elfo que derrotou um Balrog sozinho e tal, é um dos mais importantes lá. Mas da criação do Mithril, eu acho que eles deram uma engromada ali. É pra ficar mais bonito, né? Pra ficar mais poético, eu acho. Eu achei muito maneiro, porque eu vi essa explicação também, é um lance meio entre o bem e o mal, né? Surge um metal muito poderoso. Ele tem várias propriedades, eu acho que ele é leve, né? Ele é leve e ele é extremamente resistente. Segundo o Bilbo, na Sociedade do Anel, ele fala que é leve como pluma, alguma coisa assim, e duro como escama de dragão. E de fato o Frodo toma uma estacada do troll lá e nem perfura, né? É verdade, é do que feito aquela... a malha dele é de Mithril. E é muito maneiro, porque nessa parte ali a gente consegue ver a questão do tempo, né? Que passa diferente pra ele, lá pros anões, e pros elfos. Porque o Durin, ele tá bolado, né? Porque ele fala assim, pô, cara, você não veio no meu casamento. E ele, tipo assim... Pô, cara, mas... Só fui ali, umas 3 semanas que a gente não se vê, ele tava mais ou menos assim. E é muito legal, acho que, tipo, o Senhor dos Anéis, a gente não vê isso tão profundamente quanto nessa série, nessa questão da passagem do tempo. Porque os elfos, cara, eles são, vamos dizer, praticamente eternos, né? Se ninguém matar eles, eles... Porque o Senhor dos Anéis, se for parar pra pensar, são 3 filmes de 3 horas, mas é tudo meio que numa tacada só ali, né? Sim. Vai direto, achou o anel tá no condado, vai do condado, vai pra lá, você tem que levar o anel e as coisas vão acontecendo e não passa um tempo assim. Na série vão passar talvez milênios, eu não sei como é que eles vão fazer, porque eu acredito que a série vai terminar, isso não é spoiler, gente, calma, a série vai terminar com a batalha que aparece na primeira cena do Senhor dos Anéis, aquela batalha
da última aliança entre homens e elfos lá em Mordor e tal, que é quando corta o dedinho lá de Sauron e tal, aquele negócio todo. Eu acho que a série deve acabar por aí. E até lá é muito chão que rola. Muita coisa Muito acontece, a chão. gente morre, a gente vive, a gente nasce. Então, e como tem o problema de... Na série, assim, tem os homens, tem o rei lá, fez isso, morreu, depois veio outro, fez outra coisa. Na série não é muito prático você ficar substituindo o elenco, se apresentando um personagem novo toda hora. Sim. Então eles vão ter que dar um jeito de misturar várias coisas de várias eras aí com os mesmos personagens, né? Até porque eu já acho assim, esse universo, né, de Tolkien complicado, porque é muita gente, são vários nomes diferentes, e cada um tem um background assim extenso. Né? E muito local também. Que na maioria das vezes não leva a lugar nenhum o background da história do cara. Mas tá lá. Existe, né? É assim como no primeiro livro, Sociedade do Anel, que eu fui ler quando eu era jovem, mas infelizmente eu fiquei na floresta lá eternamente, na descrição. Então, existe esse cuidado, né? De fato mostrar as coisas dos mínimos detalhes. Eu acho que talvez seja até uma crítica lá à série, né? Daquele estilão eu odeio, mas eu gostei. Eu não achei que foi... Descreveu, mas não descreveu tão, assim, de forma lenta, na minha opinião. Ele foi bem dinâmico. E essa parte é uma parte bem dinâmica, né? Eu não li Game of Thrones, mas dizem que o Martin é pior do que ele, né? Eu acho difícil, particularmente. Eu comecei Game of Thrones e eu fiquei com muita preguiça. Eu devo admitir que eu fiquei com muita preguiça. Me enjoou mais do que Senhor dos Anéis. Que Senhor dos Anéis eu li. Game of Thrones eu li o primeiro e falei, preciso descansar. Tô descansando faz uns 3 anos. Mas quando não bate, assim, não dá um médico, a leitura não adianta, cara. Não adianta. Bom, aí beleza. Eles estão lá, rolou a treta, né? Porque eles queriam distrair o Mithril, e aí, só que tava num local muito obscuro ali, né, da mina, e ele falou, pô, vou sacrificar os elfos, e rolou aquela situação obscura, rolou a treta entre ele e o pai. O pai lançou as palavras de sabedoria lá pra ele, que eu achei massa. Eles são muito carismáticos, né, e eu gostei desse retorno também, a amizade, né, entre os elfos e os anões que a gente vê em Senhor dos Anéis. Gostei bastante desse estilo, pessoal. Eu fiquei um pouco, eu gostei muito, como eu falei já do núcleo lá de Khazad-dûm também, mas eu fiquei um pouco triste. Apesar de ser o momento que todo mundo espera, eu fiquei um pouco triste de mostrarem logo na primeira temporada o Balrog ali, porque ele representa a destruição de Khazad-dûm, né? Então, se já apareceu ele ali, talvez na segunda temporada ele já vai quebrar tudo e vai acabar. Mas foi assim, foi só um sustinho, né? Mas ele tá acordado. Ele tá acordado. Eles cavaram fundo demais. Fundo demais, Era por isso que cavar o Mithril, né, fazer a extração de Mithril era proibido, porque era sempre num lugar muito, assim, delicado, num limiar entre uma coisa muito profunda que não se deve mexer. E o que é essa coisa profunda para quem não está ligado? Boiei aqui, do que vocês estão falando? Do Balrog. Sim, o Balrog, como é que define ele na Sociedade do Anel? Tem todo um texto bonito. A chama na escuridão, né? Um lance desse. O Balrog é uma criatura bem interessante. A começar que ele é a galinha da Terra-média, né? Tem asa, mas não voa. Ele era um dos servos do Morgoth, dos principais, dos generais dele ali, digamos assim. E que quando Morgoth foi destruído, existiam vários, não só um Balrog, e eles se espalharam, alguns foram derrotados, morreram, e outros se esconderam, tipo esse de Moria. E pra mim, a melhor cena da história do cinema é do Gandalf lá na Sociedade do Anel, com o Balrog, você não vai passar e tal. É muito bom. Sim. E pra gente ver a primeira vez, ninguém entende o que o Gandalf tá falando pra ele naquela hora, ele fala um monte de coisa. Mas, na verdade, o que ele quer dizer é que é o seguinte, você parece todo poderoso e tal, mas você é um mero servo de Morgoth, e que nós somos iguais. O Balrog não era mais poderoso que ele. E por isso também, que o pessoal se pergunta às vezes por que o Sauron nunca recrutou o Balrog para o exército dele. Porque o Balrog simplesmente não iria, porque na hierarquia do exército de Morgoth eles eram iguais. Por que ele vai se submeter a Sauron? Saquei. Ele tava lá. Mas é só de lembrar daquela cena eu já fico viajando aqui, é muito bom, cara. Não, é muito massa, e tipo assim, como eu assisti as séries, né, meio que você lembrar dos filmes, eu não tava ligado quem é, eu fui observar, né, que é aquilo ali, né, brotando ali da escuridão. E é muito maneiro, e eu acho assim, se ele não tivesse aparecido,
ia ser meio que em vão aquela escavação ali, aquela parada. Porque o pessoal ia passar batido. Vai, escavou. Era proibido por quê? Não deu em nada. Eu preciso fazer esse link mesmo, era muito importante fazer esse link. Porque tinha todos o aviso do pai, do rei lá, falando para ele não fazer isso, não faça isso, não faça isso. Mas ele querendo ajudar o amigo e também querendo provar que ele era alguém, assim, poxa, eu também posso ser rei. Né? Fazer então uma eu vou coisa fazer uma coisa né? pro meu povo, quero fazer pelo meu povo. E nisso aí que ele foi tentar, foi tentar fazer algo, ele não pensou direito, não seguiu as palavras sábias do pai, que o pai deu todo aquele ensinamento, com toda aquela sapiência para ele. Ele não quis saber, ou seja, provou para o pai, olha, ele provou para o pai que ele não tinha condição, e ele achava que tinha. Então, sempre essa dualidade da pessoa achar que e não é. A série se pauta, se a gente parar para pensar, a série se pauta muito nisso, né? A pessoa acha que e não é, como Gandalf, como Sauron, que era pessoas que achavam que e não é. E eu achei muito importante ter aparecido ele, porque abriu o link, né? Para quem acompanhou a série, o filme, abriu o link para o futuro da desgraça, viu? Com vocês falando assim agora, eu parei pra pensar, realmente, assim, eu não gostaria de ter visto o Balrog ali no começo, mas falando como fã do mundo da história toda. Mas para quem não é familiarizado, não sabe da história toda, foi realmente interessante ter visto ele ali, porque deu aquele aviso, vai dar ruim. E a gente esqueceu de mencionar que o Elrond insistiu tanto para que ele fosse atrás, porque o Durin fosse atrás de Mithril, porque eles estavam dependendo do Mithril para sobreviver, porque a série mostra que a luz dos Eldar, né, ou seja, a imortalidade dos elfos está indo embora. Caiu a folhinha ali, né? Caiu a folhinha. E eles precisavam daquilo, aquele material extremamente precioso era necessário para acender essa luz de volta e eles permanecerem na Terra-média para derrotar o mal que eles sabiam que estava vindo. Porque eles taxavam a Galadriel de maluca, mas o Gil-galad, que era lá o rei dos elfos, ele por baixo dos panos, ele falava assim, tá vindo aí o negócio, entendeu? Exatamente. Então, e assim, e do Mithril também vem os anéis, né? Então tinha que rolar. Tinha que rolar. Eu queria aproveitar o gancho para expressar aqui meu descontentamento com os elfos, pelo menos, digamos assim, a escalação do elenco dos elfos, cara. Por quê? Em especial o triozinho lá, Gil-galad, Elrond e Celebrimbor. Vamos começar. Elrond, hashtag saudades Hugo Weaving, né? Aquele cara, Agente Smith. Esse cara é fantástico. Aquele cara demais. Uma cara de boy, ele tinha uma cara de boy, ele botar moral. Aquele Elrond parece que é mais velho que o Hugo Weaving, o cara veio acabado. Eu não gosto daquele ator, não. Eu não gosto dele, não. Enfim. O Celebrimbor, a maioria não conhecia ele. Ele é mencionado rápido nos livros, mas muita gente conheceu ele num jogo do Senhor dos Anéis, ficou famoso, Shadow of Mordor, que conta a história dele, que ele forjou, ajudou Sauron a forjar os anéis, depois Sauron deu um calote nele e matou ele. É isso, é spoiler. Enfim, mas o que eu quero dizer é que o do jogo também é muito mais legal do que o cara lá meio coroa e tal, eu não gostei. E Gil-galad, cara... Pra mim é o pior. Não, pior que eu gostei até do ator, um cara imponente, assim, até a dublagem dele, eu gostei daquele dublador, só que ele é muito burocrata, ele fica lá naquela conversinha, vai lá fazer isso, faz aquilo. Gil-galad, na história do livro, é o cara que chega na batalha, na última batalha lá, que cortou o dedinho, ele fica meio estranho até você parar pra pensar, como é que Sauron deixou o cara cortar o dedo dele do nada lá, assim, era fácil, assim, derrotar ele? Não, mas porque quando chegou, não apareceu no filme isso, tinha até storyboard, mas não fizeram a cena. Quando ele foi pegar lá Isildur, que estava caído, ele já estava fraco, porque Gil-galad tinha dado uma madeirada nele antes. Desceu o sarrafo nele e tal. No final, não consegue lá, não vou entrar em detalhes, mas aí Sauron já estava fraco. Ou seja, o que quer dizer, ele é um cara guerreiro, um cara que faz... O Gil-galad, ele é descrito como, assim, um guerreiro exímio, ele era muito bom. Guerreando, ele era forte. Aí, aquele Gil-galad me irritou muito. Eu jamais sabia que ele parece tipo um cientista ali, né? Ele é enjoado, me irritou. Não fez nada na série, não né? Faz Só nada. tá falando dos outros fazer. Mas daí ele tinha que fazer de algum modo, né? Tinha que fazer. Porque ele, né, tava lá junto na forja, né, dos... Como é que é esse lance aí? Por que 3 anéis?
Não sei. Não, por que 3? Eu só me lembro da explicação, que eram... Me corrijam aí, né? Eram 5, depois eram 3 que mandavam nos 5, e um que mandava nos 3. São 3 para os elfos, né? 3 para os elfos, 9 para os homens, 7 para os anões, eu acho, isso. é. E um para todos dominar. E um para todos dominar. Só que nessa época só fez os dos elfos, né? Na série mudou a ordem, porque se eu não me engano, nos livros, me corrija se eu estiver errado, eu acho que nos livros o Celebrimbor faz os dos elfos por último. Eu não vou lembrar dessa cronologia. A superioridade dos elfos, pessoal, vou ver qual poder que eles vão ter, estou deduzindo, tá? Para poder fazer o meu mais poderoso. Porque o que acontece? Nos livros, agora não é spoiler, porque todo mundo já sabe desse personagem que apareceu no trailer. O loiro lá, que todo mundo sabe que é Sauron, porque é o mesmo ator, ele chega, ele bate lá na porta de Lindon, que é onde o Gil-galad mora. Ele tenta entrar, só que desconfiam dele. Ele estava falando que ele era um enviado dos Valar. Era Anatar, o Senhor dos Presentes. E aí, não deixa ele entrar em Lindor e ele vai pra onde o Celebrimbor tava, que eu esqueci o nome agora do lugar. Não vou saber também. Ele vai lá pra cidade onde o Celebrimbor tava e ele chega e o Celebrimbor, que era um ferreiro, fica muito animado e entusiasmado com a sabedoria dele. E aí ele acolhe o Anatar e o Anatar começa a dar altos conselhos. Só que eles misturaram as histórias e isso já aconteceu um pouco na primeira temporada, porque o Halbrand ajuda o Celebrimbor a fazer os 3 anéis dos elfos. Exatamente. Nos livros a ordem é invertida, porque nos livros o Anatar ajuda ele a fazer primeiro os anéis dos anões, depois os anéis dos homens, e ele, foge, vai pra Mordor. E aí, depois disso, quando o Celebrimbor saca a cagada que ele tinha feito, ele faz 3 anéis pros elfos, falando assim, vou fazer 3 anéis que ele nunca meteu a mão, aí ele não vai poder controlar. Estava errado. Exatamente. Mas aí eles misturaram um pouco isso, mas o Anatar vai aparecer agora. Agora a versão de Sauron que vai aparecer na série é o Anatar, que é o Senhor dos Presentes. É o loiro, bonitão, que ele aparece como um enviado dos Valar. E tô aqui pra ajudar todo mundo. E vai ser daí a parada. Então, na verdade, ele mesmo foi lá manipulando pra fazer manipula todo mundo. Ele manipula o lance todo. De alguma maneira, ele fica ciente da existência do Mithril. Pois é. Que era poderosíssimo. E ele sabe que era um poder que, como eles falam na série várias vezes, que não era um poder da carne, era sobre a carne. E aí ele fala assim, é com isso aqui que eu vou conseguir controlar, até porque o plano dele é esse. É mergulhar a Terra-média em trevas e depois remoldar o mundo do jeito que ele achar melhor. Voltando a que eu tinha mencionado de fã ser uma criatura chata, o pessoal reclama de Sauron também. Esse Sauron aí, ele tá muito galanzinho, ele não tem cara de vilão. Então, cara, Sauron é tipo o diabo é o que precisar ser. E antes de ser Sauron, ele era Myron admirável, ele era lindíssimo quando ele era bom. E aí foi corrompido o negócio, né? Mas ele não ficou feio, ele só ficou mal. É interessante sempre notar isso está presente em várias histórias, do belo ser o mal e o feio ser o bom. Né? Porque o Gandalf tá lá, aquele cara lá todo pobre, ferrado lá, todo sujo, e o Sauron já tá vindo todo belo. Porque a primeira impressão é que encanta os olhos, né? É verdade, e as pessoas, e a gente se corrompe por isso. Tem um anime que é fantástico, o Berserk trabalha muito bem isso, mudando um pouquinho do assunto, trabalha muito bem isso. Então o Senhor dos Anéis, ele o tempo todo ele mostra muito essa situação também. É algo que tá presente ali, que você fica assim, mas... Nem tudo que reluz é ouro. Na série, no caso, né, se for para pensar nos filmes originais, Peter Jackson, pelo menos, não tô falando que era a ideia original, mas Peter Jackson fez justamente o contrário. O bom é bonito, o mal é feio. Sauron, no caso, era bonito, mas ele nunca tirou o capacete. A gente não sabe, né? Os reis são todos super justos, honestos, pensam no povo e tal, só nesse filme mesmo. Eu prefiro a dualidade, eu gosto mais de um negócio suspeito, mais realista. E o que vocês acharam da revelação dele? Você já desconfiava que ele era o Sauron?
Eu tava assim, não é? Se for, eu acho que vai ser meio óbvio. Eu achava que era, mas eu falava assim, será que tá tão na cara? É porque a gente pensava também muito que era o outro cara lá dos orcs, que era Sauron. Sim. O Ada. Aí O depois Ada. que ele falou que não era, então peraí. Vamos ver quem é aqui. Como uma pessoa que assistiu só as séries, né, no começo dos livros, eu não achei não, que eu fiquei assim, pô, mas eu acho que esse aqui é o Sauron, porque ele destrói tudo, mas fica meio assim, eu fiquei... O Adar, né? o Adam, eu fiquei assim, poxa... Mas eu vou te falar que, pelo menos dos que eu li, não tem nada disso nos livros. Não tem Ada e não tem Sauron na jangada lá. Não tem, não. Gabriel, não tem nada. Mas pra mim, eu acho que o melhor acerto da série foi esse lance de quem é Sauron. É o bonitão lá, é o feioso dos orcs ou é o que pode ser Gandalf? Então, assim, o cara dos orcs lá, tipo assim, eu tava muito na dúvida, até porque tem aquele lance que a gente tava falando, né, que ele... Pô, o cara tacou fogo em tudo, o dia virou noite e tal. Aí o cara sinistro, né? E ele tava sempre muito em evidência ali nas cenas. Engenheiro, né? Porque o que ele fez no vulcão lá... realmente. E trocaram o ator, né? Na segunda temporada é outro ator. Outro ator. Ouvi falar, não pesquisei a fundo, mas ouvi falar que, resumidamente, ele não aguentou a fama. Ele foi tão bem, que ficou famoso, tá todo mundo falando dele, ele quis sair. E foi mesmo, ele foi um dos melhores personagens pra mim. Não foi, e tipo assim, o estilo pessoal do ator mesmo. Você vê que aquele cara, ele não estava somente atuando, ele é uma pessoa estranha, né? Não sei. Ele fez um outro papel famoso que eu não tô lembrando agora, em algum lugar, mas... Eu já tinha visto a cara dele também, mas não lembro onde. Mas eu achei muito legal, inclusive essa cena lá, a questão lá daquela escuridão, né, o lance que ele fez, eu achei muito legal, assim, esteticamente, né, falando da estética da série, a gente tem muito esse lance dos contrastes, né, esse lance realmente da luz e ele das sombras, eu adorei ver as sombras e o modo como foi mostrado, né, que poderia ter sido feito de um modo estranho ali, na minha opinião. As sombras que você diz literalmente, as sombras da série ou o mal que você está dizendo? Eu acho que ambos, né? Que ambos estão intrinsecamente conectados. Assim, em termos visuais, eu acho que a gente pode dizer que a série está mantendo o nível de fotografia dos filmes, né? Cada paisagem espetacular. Apesar de que eu acho que não deve ser filmado na Nova Zelândia, né? Igual O Senhor dos Anéis foi. Não, acho que não. Mas, muito bem feito. E, em questão estética, assim, tirando os elfos, pra mim tá de parabéns. Eu não lembro se falaram que foi Espanha ou foi Inglaterra, agora não lembro qual foi o cenário. Deve ser em outro lugar. Não lembro, não. Mas ele, enquanto lá o Senhor dos Orcs lá, eu achava muito interessante dele ali, como ele cativava, eles chamavam, como se disse, meus filhos e tal, ele tinha toda essa preocupação, eu tinha que desconfiar dele, de que ele seria o cara lá. Eu não acreditava muito que ele era o cara, porque ele tinha um carinho pelos orcs. E eu não imaginava o Sauron sendo carinhoso. Inclusive, tipo general, né? Porque o Sauron usa ele como peão, mas ele podia estar cativando, como você fala. Sim. Mas agora, pra mim, a parte mais interessante do personagem do Ada foi que ele era ali uma criatura das trevas, mas ao mesmo tempo tinha uma camada nele que ele é uma criatura torturada. A gente via resquícios de bondade nele. Um negócio que tá meio enviesado, mas tinha que talvez tenha sido um dos personagens mais cinzentos da série até agora. Que deixou, assim, sentimentos mais dúbios em relação. Ele tinha, tipo, um senso, né? E ele sabia o que ele estava fazendo, mas queria fazer mesmo assim, porque pra ele justificava. E na cabeça dele, ele tava fazendo uma coisa boa em prol dos orcs que ele chamava de filho. E eu acho até que ele conversa com outro elfo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era o arqueiro que tava lá no sul e namora a humana lá. É verdade, rolou isso aí, o moleque lá que achou a espada também, né? Exatamente, Tem esse querido lá também, e eles dois têm uma conversa, porque ele acho que o Arondir chega a falar com ele, você também é um elfo, e aí ele começa a discorrer sobre as coisas que ele sofreu. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que nessa cena eu me comovi. Eu falei assim, cara, coitado. E ele tava ali tacando fogo em tudo, explodindo as terras. Mas tinha
na lógica dele, ele tava fazendo um bem, entendeu? Então foi interessante isso, porque os outros orcs, todos os orcs que foram apresentados pra gente, não só na série, quanto nos livros, né? Eram repulsivos, a Sim. aparência deles é repulsiva. E aí vem o Eida, que é o mais próximo que a gente tem de um elfo, que na verdade os primeiros orcs foram elfos corrompidos, e eles conseguiram a proeza de fazer a gente ter empatia por um orc. Porque ele não era tão podre assim, a aparência dele não é podre, ele tem uma capacidade cognitiva maior e ele vai explicando, a gente vê até sentido nas coisas que ele tá fazendo. Porque pra ele faz sentido, então eu transparece. quero ver mais esse personagem. É um personagem da série, mas que eu gostei muito. Mas agora com o novo ator, né? Tô meio É. desconfiado. O novo vamos ator, dar tô uma com chance pro medo. Cara, Vou né? dar uma O outro não chance, quer- mas não é assim, porque né? o outro foi maravilhoso que esse vai ser ruim, né? Mas eu entendo. Agora, foi legal você ter lembrado desse romance aí que a gente tinha esquecido aqui, né? Que tem uma coisa interessante dele. Ele é baseado nesse livro aqui, chamado Beren e Lúthien, que é uma história de um romance de um elfo com uma humana, ou um humano com uma elfa, não lembro exatamente. Só que tem um problema para os criadores dessa série, que eles não têm os direitos desses livros. Pra se basear. Então eles tiveram que fazer uma fanfic. Na verdade, nem do Silmarillion inteiro eles têm. Eles têm o direito a fazer uma história baseada num espaço de tempo entre o penúltimo e o último capítulo. Não alguma pode coisa ser assim. igualzinho. Aí eles, como não tinham o direito de botar Beren e Lúthien, vamos inventar os nossos aqui, bota outro nome e acabou. Foi basicamente isso que fizeram. Pelo menos eles deram o jeito deles, né? De bem Sim, ficou colocar bom. ali na trama. Não ficou ruim não, o pessoal critica pra caramba o cara por diversos motivos, né? O ator e tal, pela etnia, aquele negócio todo. Pra mim, até pelo que eu já falei, que ele é o melhor elfo da série. É massa, cara. Ele é massa. Ele é o elfo mais assim, elfo. Pra mim, ele é o elfo mais O que eu elfo. acho legal quando se fala do ator lá, que eles adoram o Brasil, né? A pessoa, esse arqueiro, ele tá aprendendo a falar português. Olha cara. aí. Ele veio numa entrevista e falou assim, ó, eu tô aprendendo um pouquinho, mas eu gosto de câmera, não, eu fico sem jeito, todo assim. Eles têm paixão pelo Brasil, tanto ele, quanto, acho que é a que faz o par romântico dele, agora não tô lembrando. E o rapaz, que se não me engano, que faz o Sauron, né? Acho que foi na entrevista com os três, eu não tô lembrando. Só porque eu me lembro mais do dele, o rosto dele que marcou mais. Ele adora o Brasil, ele falando os palavrões lá, você morre de rir. É muito interessante. É isso aí, ó. Tá vendo? Terra dos Elfos já pode lançar o seu cosplay, então, pra fazer parte dessa galera aí. Um dos meus cos dreams é fazer um cosplay de Legolas, mas, ia dar muito trabalho. Legolas é bem mais magro que eu ia ter que jogar um platinado no cabelo. Lançar uma orelhinha ali. Fazer aquela roupinha. Sei não. Talvez no futuro. Fica aí o questionamento, né? Se vamos ver isso em breve ou não. Mas a série, mais ou menos, terminou assim, né? Terminou a galera lá meio revoltada, uns querendo tretar com os outros, e aquele lance da dominação ficou no ar, né? O que vai rolar na segunda. Já saíram os primeiros episódios, a gente não viu ainda, então vamos deixar quieto. Mas a expectativa está no ar. Tem uma galera aqui com a gente hoje. Mo Evangelista está aqui, mandou um tchauzinho. Wellington estava aqui participando também. Nixon dos Santos, boa noite, pessoal. E a Cris Alexandre, que esteve no nosso episódio de House of the Dragon, falou que começou a tentar. Começou 3 vezes essa série, não passou do episódio 3. Que isso. O que, né? Triste. Causa uma dor, assim, pra ela, porque ela ama Senhor dos Anéis. E ela falou, o que foi algo que eu gostei na série, porque mostra a corrupção dos orcs, né? Que é o lance lá, realmente, que eles eram belos elfos e foram para as sombras, que pode acontecer com qualquer um. E ela falou também, elfo e humano nesse livro, e eles, na verdade, são os pais do Elrond, a voz da árvore. Lançou uma árvore genealógica aqui. Tem pior que é isso toda uma mesmo. árvore, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas todos os elfos de todas as histórias do Senhor dos Anéis têm a árvore genealógica dele, eles são todos parentes. Mas eu acho que ela tá falando do Beren e Lúthien. Isso, são são- parentes mesmo. Porque é elfa e humano, né? No livro. E eles, na verdade. Isso, o Elrond é meio humano. Acho que na série fala isso. Fala, né? fala. Menciona isso, ele sofre um preconceito lá, alguma coisa assim, é por causa disso. Falou que ele trabalhou em Game of Thrones, era da patrulha. Boa evangelista, por favor. O elfo, né? O Torconudo, ele era o verme cinzento? Era ele? Não. Não. Eu acho. Com o questionamento no ar. Eu acho que ele era o tio do Jon Snow, gente. Eu não lembro mais. Isso, Ele era Uncle o tio- Benjen. O
Wader, né? O Wader, ele era o ele, tio do isso Jon mesmo. Snow. Cara, não Isso lembro. mesmo. Então você vê que todos esses questionamentos, todas as séries, tem um ponto comum, nem que seja no ator, né? Sim. E um ponto comum, né, que temos toda quinta-feira, que já chegou 8 horas. Infelizmente já terminou nossa live. Eu tava olhando aqui os minutos, poxa, vai acabar. Mas deu pra gente fazer, eu acho que um panorama Passou muito voando. legal, né? Passou Da voando. primeira temporada. Eu já estou ansiosa para chegar em casa e ver um episódiozinho só pra dar aquele gosto, né? Já que a gente relembrou tudo. E foi maravilhoso ter vocês aqui comigo. Grandes conhecedores, né, do universo de Tolkien. É, mais ou menos. A gente se esforça. É, a gente se esforça. E agradeço também a todo mundo que esteve aqui com a gente, acompanhando e também comentando aqui na nossa live, né, dando seus insights sobre o que rolou na série. Fox Popcast vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite, para saber o nosso próximo tema. Me segue no Instagram, @Juliahu, e o Instagram dessa galera também estava passando aqui embaixo, né, durante a live. E eu espero vocês quinta que vem. Tchau, tchau.